Considerando que hoje é o primeiro dia do mês de maio, considerando também que o mês de maio é o mês de famílias, se você não sabia, está sabendo agora. Considerando que é o culto de libertação, e o pastor Lobo vem falando sobre fogo no altar, nós resolvemos não tirar o fogo vai permanecer, por isso ele está lá na imagem. Mas também colocar no altar famílias, irmãos, famílias. Eu acho que você deve estar acompanhando os últimos acontecidos, você deve estar antenado, você deve estar sabendo o que está acontecendo na nossa nação, e mais do que nunca, nós precisamos que as nossas famílias sejam libertas diante do altar. O Congresso Renovar é renovando a família através da libertação. Talvez você já possa até entender essa palavra como uma prévia para o Congresso. Talvez já possa ser um despertar de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, para que você creia, para que você saiba, para que você entenda que há esperança sim. Talvez o diabo ou alguém tenha te feito acreditar ou pensar que para a sua família acabou, ou que para você nunca terá uma família. Mas há esperança. Deus quer e pode libertar as famílias, e Ele fará isso no altar. Você já deve ter ouvido falar muita coisa sobre altar. Pastor Lobo, ao longo desse tempo todo, também vem falando diversas e diversas vezes sobre o altar. Mas eu gostaria de trazer pelo menos 4 aspectos em relação ao altar que podem nos ajudar muito nessa noite. Primeiro, um dos aspectos do altar, uma das coisas que nós entendemos que o altar é construído, ou para que ele é construído, para oferecer sacrifícios e ofertas. Está lá: façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Então podemos entender que altar, dentre outras coisas, é um lugar de sacrifício. Você tem sacrificado a Deus em favor da sua família no altar? Podemos entender também que o altar, por incrível que pareça, é lugar de você escapar de perseguições. Pergunta aí para o coleguinha: você está sendo perseguido? Pergunta aí: tem alguém te perseguindo? Porque se tiver, onde você deve estar? No altar. Olhe lá. Mas se alguém tiver planejado, olha como essa questão, irmãos, de altar é coisa séria. E olha como de fato nossas famílias podem ser libertas sim no altar. Se alguém tiver planejado matar o outro, deliberadamente, tem que fazer o quê? Tire-o até mesmo do altar. Porque no altar não se pode matar ninguém. Adonias, com medo de Salomão, quando Salomão estava perseguindo para matá-lo, o que ele fez? Ele agarrou-se às pontas do altar. Porque ele sabia que na tradição judaica ele não poderia ser morto no altar. Se nós interpretarmos essa palavra num sentido espiritual, o diabo, o pecado, o mundo, a carnalidade pode estar trabalhando, o mundo das trevas pode não, ele está trabalhando para destruir a sua família. Mas se você se agarrar, veja, não é segurar, não é tocar o dedinho. Você vai entender por que é que eu estou usando esse verbo agarrar e enfatizando ele. Se você se agarrar no altar, a sua família não será destruída. Um outro aspecto: altar também é lugar de fazer memória. Leia: elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando os seus filhos perguntarem: o que significam estas pedras?
respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. O povo estava atravessando. E Deus chama Moisés, e fala com ele: faça o memorial. Coloque o memorial. E quando os seus filhos perguntarem, porque eles vão perguntar, por que disso? Por que colocar essas pedras aí? Para que um altar? Vocês digam, é para fazer memória. E é importante lembrar, irmãos, fazer memória na cultura judaica não é apenas se lembrar. Às vezes nós perdemos algumas coisas, eu diria algumas riquezas do texto bíblico, por causa da nossa cultura ocidental. Talvez fazer memória para mim e para você é apenas lembrar de alguma coisa, lembrar de alguém. Mas na cultura judaica, fazer memória era tornar aquilo presente. Não é apenas lembrar, mas fazer aquilo se tornar presente. Vocês vão ver mais a seguir. E um último aspecto, o último que nós vamos trabalhar aqui: invocação. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou o acampamento. Tendo Betel ao oeste e Ai a leste, construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Este é Abrão. Abrão construiu um altar para invocar ao Senhor. Preste bastante atenção. Dos 4 aspectos, as 2 últimas características, elas são fundamentais. Por quê? Trazer a memória e fazer invocação traz ideia de presença em ambas. Vejam, a memória traz consigo a ideia de presença. E invocação nos remete à adoração, que também está intimamente ligada à presença daquele que é invocado ou adorado. Talvez você se pergunte: pastor, mas por que você está falando essas coisas? Se já foi tão falado sobre altar, se isso já foi dito e redito aqui. Porque, irmãos, pasmem, mas às vezes parece-me que falta, ou nos falta crer naquilo que lemos, naquilo que vemos, naquilo que ouvimos, ou é muita alienação espiritual. Quem não sabe, e isso também foi dito, e muito bem dito pelo pastor Lobo na sexta-feira passada aqui, mesmo eu tendo chegado um pouquinho depois, porque eu estava fazendo atendimento, mas quem não sabe o que aconteceu em Curitiba nessa semana, a respeito de 2 bandas musicais, principalmente, não somente 2, mas algumas. Uma delas, a banda Kiss. E há um grupo de pessoas que fala: que isso? É o grupo das pessoas do não tem nada a ver. Que isso? Não tem nada a ver. Kiss é apenas uma palavra em inglês que significa o quê? Beijo. Bom, de fato é mesmo. Não é que não seja. Mas também é uma sigla. Knights in Satan's Service, que significa cavaleiros a serviço de Satanás. Eu nem trouxe, porque ele já trouxe as músicas. Mas eu fui pesquisar, irmãos, no Google. Nosso tio Google, como diz pastor Sebastião. Leia como a banda se formou. Interessante sobre a outra banda, que ficou conhecida como Ozzy Osbourne. Mas o nome da banda não é esse. Você sabia? O pessoal fala muito sobre o Ozzy Osbourne, que é o membro principal, é o vocalista. Mas o nome da banda é Black Sabbath, ou Shabbat, se você preferir. Que alguns podem pensar naturalmente: é um sábado negro. Não, se fosse sábado, seria Black Saturday, e não Shabbat.
Não é um sábado negro. E se você também for estudar a história dessa banda, a ideia é pegar um descanso de trevas. Assim como Israel tem o Shabá, que é um dia separado, um dia consagrado a Deus, um dia que nós devemos não só não trabalhar para descansar no sentido físico, mas também consagrar a Deus e separar para adorá-lo. Aquela banda tem um dia para adorar as trevas. E ainda há algumas pessoas que se dizem cristãs, eu não sei, que não, mas não tem nada a ver. Irmãos me conhecem com muito carinho. E eu, às vezes, acabo acostumando e pensando, eu acho que vocês têm razão, não tem nada a ver mesmo, não. Eu vou concordar com esse negócio. Calma, não vai embora ainda. Pelo menos não agora. Eu acho que não tem nada a ver. Olha, não tem nada a ver essas bandas. Não tem nada a ver você fumar um cigarrinho. Não tem nada a ver você tomar um copinho de cerveja. Não tem nada a ver, mas o que tem a ver esse negócio? Não tem nada a ver. Tem nada a ver com crescimento espiritual. Tem nada a ver com relacionamento com Deus. Tem nada a ver com fé cristã. Nunca vi ninguém crescer espiritualmente porque fumou um cigarro de maconha. Pô, fumei um cigarro de maconha, o Espírito Santo desceu sobre mim. Nunca vi esse negócio. Até uma vez um amigo, conversando com ele, e a esposa dele falava, pastor, fala com ele, porque não sei o quê, porque ele não para. Ele falou, pastor, o que eu faço demais? Só fumo um cigarrinho de maconha. O que isso tem a ver? Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Tem nada a ver, tem nada a ver. Irmãos, às vezes a gente brinca com coisas que a gente não tem noção. E por isso depois nossas famílias sofrem. Nossas famílias ficam escravizadas por causa dessa cultura do nada a ver. Eu acho que eu vou acertar. Isso. Tem certeza que não tem nada a ver? Então veja, e os que não são cristãos, talvez ainda tenham uma desculpa, porque não conhecem essa palavra. Mas quem é filho de Deus, veja o que Paulo diz aos Romanos, e eu coloquei o texto todo. E como se eles não se importaram, ó a turma do nada a ver aqui, não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural. Infiéis nos contratos é caloteiro, tá? Sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Para você entender que essa cultura do não tem nada a ver, é uma cultura extremamente perigosa. Irmãos, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Como às vezes nós podemos ser, mesmo nós, isso que eu digo, mesmo nós cristãos que conhecemos essa palavra. Eu quero dar um testemunho para você curto, rápido, do problema e nesse caso não tem nada a ver, mas do problema de às vezes a gente não ter, talvez sabedoria, discernimento espiritual a respeito de algumas coisas, maturidade, e como nós podemos sofrer, e como nossas famílias podem ser escravizadas por causa dessas situações que nós vivemos. E isso aconteceu comigo. Algumas pessoas talvez já saibam. Eu já falei isso a algumas pessoas. Mas aconteceu aproximadamente 18 anos atrás, ou 17. Quando Monique, já nascida, claro,
ia fazer um aninho. Naquela época, e olha que coisa interessante, membro de igreja, professor de escola dominical, diácono, pastor Sebastião, meu pastor. Nem sei se ele sabe dessa história. E se não sabe, vai saber agora. Monique ia fazer um aninho. E toda criança quer fazer um aninho. Naquela época, a moda era Minnie, porque a Disney estava em alta. E nós fizemos a festinha da Monique de Minnie. E a Simone, como é muito prendada, você já a conhece, e ela trabalhava com festas na época, com decoração. Praticamente, foi ela que fez praticamente tudo. Nós, em relação à decoração de Minnie, não compramos quase nada. Praticamente foi ela que confeccionou tudo, para fazermos o aniversário da Monique, da Minnie. Faltando mais ou menos uma semana para o aniversário, nós tomamos conhecimento, naquele tempo era fita de VHS. Tu te lembra disso? VHS, irmão, fita VHS. De um pastor chamado Josué Irion, metendo mal na Disney, metendo pau na Disney. O problema é que faltava uma semana, aproximadamente, para o aniversário da Monique. E nós não tínhamos tempo hábil para fazer nada. E aí, sentamos, e eu falei assim, mozinho, vamos orar. Nós não fizemos nada para o diabo. Nós somos servos de Deus. Que negócio é esse? Vamos orar, vamos santificar tudo e vamos fazer. Se Deus der uma direção, a gente não faz a festa. Porque não tinha jeito, irmãos, eu fazia de mim, eu não fazia festa. Mas, se Deus não falar nada, a gente faz a festa. E assim fizemos. Oramos, fizemos a festa. A festa foi uma bênção, terminou a festa. Mais ou menos, e eu não sei, eu não lembro quanto tempo, mas eu sei que não foi um mês, talvez 10 dias, 15 dias depois, Monique, que dormia tranquilamente a noite toda, começou a acordar urrando. E você que é mãe, quem é mãe sabe bem o que eu vou dizer. Você sabe quando teu filho chora de fome, quando teu filho chora de pirraça, de manha, fica manha. E quando ele não chora, quando ele urra. A Monique não chorava, a Monique urrava. E na primeira noite eu levantei e fui lá, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo, voltei para a cama e fui dormir. Monique dormiu a noite toda. Na noite seguinte, a mesma coisa, irmãos. Não estou brincando. Monique acordou de madrugada urrando. E eu fui lá no bercinho dela, Senhor, em nome de Jesus, nós somos teus servos, nós somos teu filho. E Monique dormiu a noite toda. Terceira noite, a mesma coisa. Monique acordou urrando. Só que na terceira noite eu fui lá. Fiz tudo o que eu já tinha feito nas noites anteriores. Mas me fiz uma pergunta. Alguma coisa está errada. O que está acontecendo? E decidi, Rio de Janeiro, calor. Não é muito difícil você deitar no chão. Ao contrário, é bom. Aqui que é complicado. Coloquei um lençol no chão, coloquei o travesseiro, deitei e falei assim, Senhor, tem alguma coisa errada. Me revela o que é que está acontecendo aqui. Irmão, sem brincadeira. E às vezes eu tenho vergonha de falar isso. Eu, um burro velho, 20 e poucos anos de idade, pai de família, eu fui tomado por uma sensação de medo. Não foi medo, foi terror. Que eu mesmo no calor do Rio, peguei o lençol que estava deitado, joguei em cima, cobri a cabeça e me escondi de medo. E debaixo da coberta, Senhor, está amarrado em nome de Jesus. Mas não tirava a cabeça debaixo da coberta. E fiquei ali, ai meu Deus, tem misericórdia. A impressão que eu tinha, porque a Monique ganhou muitos brinquedos, muita coisa, quadro, um monte de coisa de Minnie. E a impressão que eu tinha é que aqueles bichos fossem descer da parede, das prateleiras onde estavam, e fossem me atacar. E eu fiquei com medo. Eu só me lembro uma vez na vida que eu tive medo. Medo foi aquela. Eu tive muito medo.
E ali mesmo eu orei. E Deus falou comigo, queima tudo. E eu falei, Senhor, e agora? Como é que eu vou falar com a Simone? Como assim queimar tudo, Senhor? Está tudo novinho. Não dá para orar e consagrar. Vamos orar e consagrar esse negócio aí, que vai dar certo, Senhor. E Deus disse, queima tudo. Aí eu continuei lá com medo. E acho que não dormi, mas desmaiei de medo. E no dia seguinte, bom, tinha que falar com a Simone, né? Deus falou que era para queimar tudo. E eu fui lá, mozinha, eu preciso falar uma coisa com você. E ela falou, se for sobre a Monique, eu quero falar primeiro. Eu falei, então o que você quer falar? Eu falei, não, porque ontem, quando você foi orar pela Monique, eu fiquei no quarto orando. E Deus falou comigo para nós queimarmos tudo. Você está entendendo, irmãos? Não é brincadeira. E ela está ali. A Monique está por aí. Quando você vem ao altar, Deus liberta a sua família. E sabe o que nós fizemos? Eu não dei nada. O senhor sabia dessa história, pastor? Sabia não. Eu não dei nada. Não dei nada. Nós colocamos novinho. Deu pena, irmãos. Novinho. Colocamos tudo lá atrás de casa. Fizemos uma fogueira santa. Literalmente. Rejeitamos, repreendemos todo mal. E queimamos tudo. Monique nunca mais acordou de madrugada urrando. Nunca mais. Até o dia de hoje. É só para você entender que essa cultura do não tem nada a ver pode escravizar a sua família. Mas eu não vou ficar falando sobre isso, porque eu vim falar sobre famílias libertas diante do altar. O texto está ali. Se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode abrir. 1 Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler os versos de 1 a 8. Se não, você pode acompanhar a leitura por ali. Lá está. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul. E Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela. Veja, cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo, e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimado a fogo. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levadas cativas. Então Davi e o seu povo, e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava amargurada, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra lida. Tua igreja está aqui, Senhor. As famílias estão aqui. Espírito Santo de Deus, liberta famílias aqui nesta noite. É o único pedido que eu te faço, Senhor, agora. Liberta famílias que por acaso ou porventura estejam oprimidas por enganos, por ilusões. A tua palavra, Pai, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é
penetrante, mais do que uma espada de 2 gumes. Ela é útil para discernir pensamentos, intenções do coração. Por isso, usa essa palavra, Pai, e liberta famílias aqui nessa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é a narrativa que conta a história de não apenas uma família, a família de Davi, mas algumas famílias que foram escravizadas. E nós vamos tentar aprender com Davi, ou pelo menos com essa experiência, com essa história relatada, como nós podemos libertar nossas famílias diante do altar. Então, a primeira coisa que nós vamos precisar aprender, e quero que você se prepare muito essa noite. Por quê? Para você libertar, para nós libertarmos nossas famílias diante do altar, nós precisamos aprender a chorar. Nós lemos o texto. Está impresso aí também. Capítulo 30, verso 4. Eles choraram até não ter mais forças. Eu não li os capítulos anteriores, ou o capítulo anterior. Eu não li alguns versos anteriores. Mas eles vinham já de alguns combates. Eles vinham de alguns conflitos. E eles desceram. E quando chegaram na sua cidade, qual o quadro, qual o cenário, o que é que eles encontraram? Dor, sofrimento e destruição. Eu fico imaginando Davi chegando a Ziclag. Ziclag foi uma cidade, fica ali ao sul de Judá, pertinho ali da Finístia, que eles haviam separado para morar na cidade. Eles queriam estar ali. Eles foram para aquela cidade, quem sabe, porque planejaram sobre aquele lugar construir sonhos, memórias, esperanças. Mas quando ele volta para a sua cidade, quando ele chega na sua cidade, quando ele chega na sua casa, ele percebe que as suas memórias, que os seus sonhos, que a sua esperança haviam sido roubadas. E o que é que Davi faz? Davi chora. Desconfigurou. Não tem problema. Mas há momentos que a única coisa que nós podemos fazer, irmãos, é chorar. Eu vou voltar, senão vocês vão ficar tentando ler. Depois a gente volta para ali. É o texto de Lamentações de Jeremias. Há momentos na vida que a única coisa que nós podemos fazer é chorar. Se existe uma coisa que eu tenho aprendido na vida ministerial, irmãos, e principalmente trabalhando com famílias, é chorar. E às vezes eu tenho percebido que nós não temos chorado o suficiente. Talvez você não tenha chorado o suficiente. Talvez você ainda pense que pode resolver as coisas do seu jeito. Talvez você acredite que se você der uma palavrinha, se você fizer de um jeitinho, se você, enfim, você tem a resposta. Você vai conseguir. Interessante que quando comecei a estudar teologia, e tem muitos seminaristas aqui, nós pensamos que a teologia fosse nos ajudar a encontrar respostas para todos os dilemas da vida. Está rindo, pastor Aurélio? A coisa é séria. E é melhor rir do que chorar, né? Nesse caso. E é isso mesmo, irmãos. Nós pensamos que poderíamos encontrar respostas para tudo. Que a teologia, ou que até mesmo a Bíblia,
pudesse resolver todos os dilemas da nossa própria vida e da humanidade. Mas uma coisa que nós aprendemos é que existem situações específicas. Existem situações que a única coisa que nós podemos fazer é chorar. E o gabinete tem me ensinado isso. Os irmãos não têm noção. Mas há situações, irmãos, que a gente só pode chorar. Não tenho o que dizer. Não tenho uma resposta. E às vezes eu confesso, eu gostaria de ter uma resposta. Mas você, e talvez você saiba, porque talvez você esteja vivendo uma circunstância que para você não tem o que fazer, a não ser chorar. Basta olharmos para a nossa sociedade, diante de tantas injustiças. Essa semana você deve ter acompanhado o que aconteceu aqui em Curitiba, envolvendo chefes de famílias, professores, trabalhadores, lutando pelos seus direitos. E o que você vai fazer? Chorar. Se você tem um filho envolvido, enfiado nas drogas, até o pescoço, que não consegue sair de lá, e você já tentou a clínica A, B, C, D, você já levou para a comunidade X, Y, você já gastou tudo que você tinha, e não tem mais nada, e ele continua enfiado nas drogas, o que você vai fazer? Chorar. Se você tem um filho, uma filha, um cônjuge, trancado num quarto, em depressão, que não consegue ver esperança, que não consegue ver sentido na vida, que não consegue ver alegria, que na verdade está vivo, mas está morto, porque perdeu a razão de ser, e não tem nada, nem ninguém, nenhuma palavra, nada que você faça, você já tentou tudo, o que você vai fazer? Chorar. Irmãos, teve uma pessoa uma vez que eu atendi no gabinete, e eu chorei meia hora com essa pessoa. Porque não tinha o que fazer, a não ser chorar. Eu tenho aprendido na vida que chora melhor quem chora primeiro. E se você quiser que a sua família seja liberta, você precisa aprender a chorar. 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 Davi chorou e se lembrou, ou ele não lembrou, porque não havia escrito esse texto, mas se lembrou de Deus, e ele sabia que ainda que a alma dele tivesse abatida, ainda que ele estivesse sofrendo, ainda que ele estivesse angustiado, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, nele esperarei. Jeremias foi especialista em chorar. Ficou conhecido como o profeta chorão. Mas ele sabia que o Deus a quem ele servia ouviria o clamor dele. Mas a questão não é apenas chorar. Precisamos aprender a chorar, irmãos, pelos motivos certos. Por que é que você tem chorado pela sua família? Davi chorou
Mas não chorou porque Aionã ou Abigail estavam brabinhas com ele. Não chorou porque estava com raivinha de um dos seus filhos. Não chorou porque elas estavam de TPM. Não chorou porque ele queria caminhar numa direção e elas queriam caminhar na outra direção. Não chorou por esses motivos que você está vendo ali, por raiva, por desgosto, por decepção. Não chorou para chamar a atenção. Ele chorou porque pessoas que ele amavam estavam cativas. E naquele momento específico, naquele momento, ele não podia fazer nada. Quero te fazer essa pergunta que está aí. Tem alguém cativo na sua família? Pode não ter alguém lá cativo, no sentido que estavam cativas as famílias aqui. Pode ser que nenhuma amalequita tenha entrado na sua casa e levado a sua família, como foi o caso aqui. Mas pode ser também que os amalequitas espirituais estejam oprimindo, aprisionando o seu filho, o seu cônjuge, o seu pai, a sua mãe, eu não sei. Eu sei que se tiver alguém cativo na sua família, é hora de parar de reclamar, de parar de falar e começar a chorar. Eu não coloquei o texto aqui, mas lembrei-me de quando o povo estava cativo no Egito, lá no Egito. Aquele faraó que conheceu José, já tinha morrido. Depois você lê Êxodo capítulo 2, verso 23. E o povo agora está sendo oprimido. E diz o texto que o povo começa a chorar e Deus diz: eu ouvi o clamor, vi as lágrimas e desci para livrar o meu povo. Irmãos, precisamos chorar pelas nossas famílias. Davi chorou pela sua família. Aqueles homens choraram pelas suas famílias. Choraram pelos motivos certos. Choraram porque eles acreditavam que de alguma forma Deus poderia libertar as suas famílias. E você precisa aprender a chorar. Você precisa aprender a voltar a acreditar que Deus pode sim libertar a sua casa. Mas vai custar um preço de choro. Precisamos aprender a nos fortalecer. Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu. Deus escolheu você, para se fortalecer. Eu? Não olha para o lado. É você. Você é a ferramenta que Deus vai usar. Você é o profeta, a profetisa, que Deus vai usar na sua casa, para libertar a sua família. Você precisa se fortalecer no Senhor. Nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo. Porque isto é agradável a Deus e serve para a nossa edificação. Você precisa se fortalecer. Davi não só chorou, irmãos, porque tem pessoas que às vezes ficam com um sentimento de autocomiseração, chorando. Davi chorou quando tinha que chorar, mas logo depois que chorou, ele se fortaleceu em Deus. A pergunta agora é: em quem você tem se fortalecido? Olha que coisa interessante. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço.
e aparta o seu coração do Senhor. Algumas pessoas leem esse texto e pensam: maldito é o homem que confia no outro. Não! Maldito é o homem que confia em si mesmo. É isso que Jeremias está dizendo. Maldito é você se você acreditar que você pode resolver do seu jeito. Malditos somos nós se acreditarmos que não precisamos de Deus, que podemos nos afastar do Senhor, que podemos deixar o altar, que podemos dar um jeitinho. Davi se fortaleceu no seu Deus. Esse foi o segredo para ele vencer aquela batalha. Por fim, precisamos comparecer diante do altar. Veja o texto: disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me, peço-te aqui o éfode, irmãos. Eu trouxe aquela imagem, porque às vezes a gente fala de algumas coisas e algumas pessoas não entendem. Era uma espécie de avental que eles usavam. E olha que coisa interessante, porque sem éfode não se podia consultar ao Senhor. Na realidade, o éfode sobre o sacerdote e Abiatar, talvez, dizem os estudiosos, que fosse o último sacerdote vivo, porque Saul tinha feito uma perseguição em Nod contra todos os sacerdotes e havia matado todos os sacerdotes. Apenas Abiatar conseguiu fugir e se uniu ao exército de Davi. Portanto, talvez ele fosse o único, e o éfode que ele possuía, talvez fosse também o único que existisse. E sem o éfode, não se podia consultar a presença do Senhor. E Davi manda chamar quem? Abiatar. E manda trazer o quê? O éfode. E faz o quê? Consulta o Senhor. Davi, em outras palavras, chama o altar, traz o altar e consulta no altar o que é que ele deveria fazer. Sabe por que algumas famílias estão escravizadas e permanecem escravizadas? Porque se afastaram do altar. Porque não consultam mais a Deus. Não consultam a palavra de Deus. Não buscam em Deus as respostas, o caminho. Irmãos, se você se afastar do altar, se você se afastar da presença de Deus que simboliza o altar, se você se afastar da palavra de Deus, você vai ficar andando em círculos, você vai ficar marcando em passos, você vai ficar sem direção, sua família permanecerá escrava, não será liberta. Mas se você buscar o altar, diz o texto, Deus libertará tudo, todas as coisas. Porque Davi busca a direção de Deus. E Deus dá a direção. Conclusão. Venha para o altar. Liberte sua família do altar. O texto está aí. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos de lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra principados, potestades. Vocês conhecem esse texto. Onde nós vamos conseguir nos revestirmos da armadura no altar. Feche os seus olhos. Pergunte a Deus se a sua casa tem sido um altar em que Ele possa habitar. Consulte ao Senhor. Pergunte a Ele se de fato Ele tem ocupado o primeiro lugar na sua casa, na sua vida, na sua família. Consulte ao Senhor. Veja o quanto você tem chorado pela sua família. Veja o quanto você tem buscado ao Senhor, se fortalecido no Senhor. E veja o quanto você permanece ou não no altar do Senhor.
quero fazer apenas um apelo. Simples, mas bem objetivo. Se você tiver alguém da sua família aprisionado em qualquer situação daquela que falamos aqui nessa noite, vício, drogas, aprisionado no orgulho, aprisionado na autossuficiência, na incredulidade, essa noite é noite de libertação. E Deus quer libertar a sua família, Deus quer libertar os seus filhos, o seu cônjuge, diante do altar. Então o convite é: deixa o seu lugar em nome de Jesus e venha até aqui o altar. Mas eu queria que você viesse com fé. Se você tem alguém na sua casa que precisa de libertação, pode vir em nome de Jesus, deixa o seu lugar. Vou convidar toda a igreja a ficar em pé. Você vai vir, você vai se agarrar aqui nessas pedras. Faça como fez Adonias. Se agarre no altar. Busque o altar. Chore no altar. Clame no altar. Peça ao Espírito Santo de Deus para libertar a sua casa. Gostaria de convidar o pastor Sebastião. Vem aqui, pastor, por favor, se houver orar por nossas famílias. Mas eu quero que você venha ao altar. É no altar que você vai encontrar as respostas. É no altar que você vai encontrar restauração. É no altar que você vai encontrar salvação. Davi conseguiu restaurar a sua casa. Eles foram lá, libertaram de fato todos os seus filhos. Não ficou nada. Eles trouxeram tudo de volta. Deus quer restaurar a sua família nessa noite. Irmãos, ontem nós fomos visitar, eu e Sueli fomos visitar o Samuel, que fez 2 cirurgias. Samuel é o nosso líder de célula dos sírios. O Samuel contraiu um problema no estômago, teve que fazer 2 cirurgias. E os médicos não acreditavam mais na sua recuperação. E durante esse processo, um enfermeiro muçulmano, ele brincou, ele zombou do Samuel. O Samuel ficou quieto. Mas Deus colocou uma palavra nos lábios do Samuel, que ele perguntou assim ao muçulmano: você sabe qual é a diferença de Jesus para Maomé? Ele disse: não. Ele disse que Maomé manda os seus súditos: matem por mim. Mas Jesus diz aos seus súditos: eu morri por ti. O caminho da libertação da família é morte. E alguém já morreu. E esse alguém é o Salvador Jesus. Davi, ele é a raiz. Jesus é chamado de raiz de Davi. Foi Davi que Deus restaurou o sacerdócio. Até Davi, no santuário tinha uma mesa com 10 pães. Mas a partir de Davi, o santuário passou a ter 10 mesas com 120 pães. Ou seja, o sacerdócio foi restaurado, universal. O propósito de Deus foi restaurado. E ali Satanás queria destruir a história de Davi, como ele quer se destruir a sua história, a sua família. E o pastor Henrique diz: eu amo muito esse texto. E Davi, ele deu um legado, ele deu os sinais de que nós precisamos ter como família. Ele chorou, ele, diz o texto, ele se fortaleceu no Senhor.
e ele invocou o nome do Senhor, e ele guerreou. Muitas vezes você tem vindo aqui buscar o Senhor, e você para nisso. Para. E você fica acreditando que Deus vai resolver os seus problemas. Não, não é verdade. Davi não parou nisso. Davi chorou, como você tem chorado. Mas Davi, ele se fortaleceu. Diante de uma batalha, diante de uma perda, diante de um conflito, Satanás, ele queima as suas energias, ele rouba as suas forças, ele rouba a sua esperança. E hoje Jesus está aqui dizendo, você chorou, então agora é hora de você recuperar o ânimo, recuperar as forças. Porque eu sou a tua força. E Davi então mandou trazer o éfode, ele invocou o nome do Senhor, pedir a Deus direção, sim, mas ele não parou aí também, ele partiu para a batalha. E quem sabe você está só faltando essa última etapa, lutar pela sua família, lutar, guerrear, não ceder. Quem sabe, essa é a etapa que falta. Pare de choramingar só, pare de orar só, e comece a lutar pela sua família, lute pelo seu casamento, lute pelos seus filhos, não entregue os pontos, não desista. Quanta gente desistindo no começo da batalha, não desista, não desista. Pastor Henrique falou do seu testemunho com a Monique. Eu tive com a Lília também. A Lília tinha pesadelos quando pequena, e no quarto dela tinha painéis de Mickey. A gente não sabia nada também, mas o Espírito Santo revelou, e nós arrancamos aquilo tudo. Demos assim uma direção, falei, filhinha, a gente quer colocar painéis novos. E a gente arrancou tudo, destruímos aquilo, e pedimos perdão a Deus. Nunca mais a Lília teve pesadelo. Tem muito lixo na sua casa. Eu quero dizer para você que eu fui numa casa essa semana, e tinha tanto lixo nessa casa, e a família pensava que estava fazendo tudo certo. Estava cheio de pimentas enfeitando a casa. Pimentas. Você sabe o que é pimenta? Pimenta é uma coisa gostosa para colocar na moqueca. Mas pimenta é a crendice de que o mal olhado não vai entrar na sua casa. Você chega numa panificadora, no comércio, tem lá um pezinho de pimenta. Ele está acreditando que o mal olhado não vai chegar no seu negócio. É mentira! Muita casa contaminada. Não adianta você vir aqui no culto de libertação, o pastor pregar, seja qual for, você orar, mas a sua casa continua contaminada com lixo. Tem que tirar o lixo da sua casa. Peça o Espírito Santo para revelar. Um montão de lixo que tem lá. São DVDs do inferno. São CDs do inferno. São roupas do inferno. Seus filhos usam roupa cheia de caveira. Como é que você não quer que a morte chegue na sua casa? Limpe a sua casa. Coloque autoridade lá. Diga para sua família que você é de Deus. Não se compactue. Ah, meu filho gosta. Ensine o seu filho. Chore com ele. Chore com ele. Senhor Jesus, nós ficaríamos falando aqui, Senhor, até amanhã cedo, porque o nosso coração está inconformado com a família. Nós estamos irados, Senhor, com tanto. Não tem problema, não tem nada demais, todo mundo faz. Senhor, nós não somos o todo mundo, nós somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, lavado no sangue do Cordeiro. Nós somos um povo diferente, e nós queremos uma igreja diferente, nós queremos famílias diferentes, Senhor. Não nos conformamos, Senhor.
Senhor, levante uma geração nessas famílias. Restaure o sacerdócio santo nessas famílias, Senhor. Transforma essas mulheres aqui em valentes, guerreiras, que não se intimidem. Transforma esses homens, Pai, em soldados guerreiros do Senhor, que não se intimidem. E tire, Senhor, os milindres, os caprichos. Tire, Senhor, nos liberte dessas coisas bobas. Senhor, ajude a tua igreja a voltar a ser igreja de olhos molhados. Ajude as famílias a ser famílias de olhos molhados. Ajude as famílias, Senhor, a se fortalecer no Senhor e guerrearem em favor dos seus. Nós cobrimos essas famílias aqui com o poder do sangue de Jesus. Pedimos a libertação dessas famílias. Pedimos a restauração do casamento. Pedimos, ó Deus, a restituição do temor dos filhos. Pedimos, Pai, que a paz do céu volte a reinar nesses lares. Nós abençoamos essas famílias, no nome de Jesus.